Bom dia a todo mundo. Muita graça, muita paz, muita misericórdia da parte de Jesus. Estamos agora na terceira mensagem dessa série. Até agora, nós temos conversado sobre, a primeira mensagem dos 8 passos foi: você não é Deus. Parece tão óbvio, mas às vezes tem situações que fogem ao nosso controle e nós experimentamos essa síndrome de que nós somos Deus, de que nós temos competência, de que nós sabemos como resolver e muitas vezes nos frustramos e constatamos somos incapazes, somos insuficientes, somos impotentes para certas situações. E quando a gente admite isso, é espaço para Deus agir. Aprendemos também na segunda vez sobre esperança, apesar de situações aparentemente impossíveis. Deus nos dá uma esperança, que Ele é poderoso para nos ajudar. Não depende de nós, o Espírito Santo é o poder de Deus dado para nós, para nos ajudar, nos confortar, nos iluminar, nos ajudar a não desistirmos da vida nem das situações. Ele tem poder para nos ajudar a vencer os vícios, defeitos de caráter que nós carregamos, apesar de convertidos. Pode ser que você está tendo um bom tempo de caminhada com Jesus, mas nós carregamos defeitos de caráter sérios, fortes, vícios, inclusive vícios mentais. São esquemas que temos na nossa cabeça que nos atrapalham de ter uma vida mais leve. Semana passada, nós aprendemos sobre entregar, descansar. Uma coisa é estar sem Cristo, outra é em Cristo. É em Cristo que nós somos abençoados em todas as regiões celestiais. É em Cristo que nós temos esperança. É em Cristo que Ele faz de nós um novo homem e uma nova mulher. Hoje nós vamos falar sobre o passo da limpeza. Já vou pedir o pessoal para deixar os slides aí prontos, ok? Pessoal ligado? Hoje vamos falar sobre o passo da limpeza. E precisa ter coragem. No seu cartão está o passo da coragem, que é apenas para te despertar. Não é bem sobre coragem, no sentido de você enfrentar um leão, enfrentar uma cobra. É o sentido de você ter coragem para admitir que precisa tratar do coração. Limpeza do meu passado, limpeza do nosso passado, limpeza do seu passado. Hoje a gente vai falar sobre o passo de ter a consciência limpa. Você gostaria de viver livre da culpa? Tem alguma coisa que você carrega que te deixa com remorso, com uma sensação tão estranha de que algo que você fez errou profundamente no passado e com frequência vem à sua memória, e isso te atrapalha tanto, gasta-se energia, preocupações. Sabe aquela expressão, se eu pudesse voltar no tempo. Sabe, a culpa tem um poder tão grande na nossa vida. Nós vamos ver os efeitos da culpa. E certamente Jesus quer nos libertar dessa culpa. De algo que a gente carrega e às vezes nós não percebemos. Recentemente, ao viajar no aeroporto, sabe que tem aquelas fases lá dentro, e quando é voo internacional, a exigência é até maior, o rigor é maior do que uma porta detectora de metais que tem nos bancos. Lá eles são muito mais exigentes. Então tem uma hora que você, quem já viajou aí para fora sabe disso, você tem um balcão giratório, né? E você tem que colocar a bolsa, celular, a carteira, a mala de tiracolo. Só? Não, até o cinto tem que tirar. Aí eu passei, daí a portinha, trim, aí você tem que voltar, tira o boné. E tem pessoas que aparentemente não tem nada ali, nada de metal, mas é um rigor tremendo.
Para a gente poder estar perto de Deus, certas coisas que nós carregamos, que nós não percebemos, nos impedem de desfrutar, de conhecê-lo melhor. Sabe, está escrito em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração. Eles verão a Deus. Não verão no sentido físico de ver, mas de experimentar o cuidado, a bondade de Deus, a intimidade com o Senhor. E quando você está resolvido, não quer dizer que você não fez algo feio no passado, mas quando está resolvido, algo que a gente carrega dentro de nós, nada a temer, nada a dever. Não precisa provar nada para ninguém. Tortuoso é o homem carregado de culpa. Provérbios 25 fala isso. Mas reto é o proceder do honesto. Quem tem culpa no cartório tem algo que precisa ser tratado, e vai ser tratado em qualquer momento, porque não há nada absolutamente debaixo da terra que pode se ocultar aos olhos daquele a quem nós um dia prestaremos contas. Hebreus 4, versículo 13. Nós não podemos ocultar. Pode ser que tenha algo na sua vida que precisa de um tratamento. Um tratamento assim profundo, de reconhecimento, de se desnudar perante Deus, assim como diante, né, do aparelho, a gente vai tirando os elementos que poderiam atrapalhar na viagem. Perante Deus, nessa corrida da fé, é preciso nos desnudar e estarmos transparentes perante dele. Olha o apóstolo Paulo, que era um homem que tinha um passado muito feio, hein? Olha o que ele falou aqui nesse slide. O apóstolo Paulo disse assim: eu procuro sempre. Quando? Sempre. Eu procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Isso está em Atos 24, 16. Essa é uma boa atitude para nós, de conservar a consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Sabe o que é você deitar à noite no travesseiro e está tudo em ordem com as pessoas e com Deus? Existe um dispositivo, um mecanismo dentro de nós que Deus nos criou assim, que quando nós nos sentimos mal, quando a gente ofende alguém, dá um negócio assim, uma pontada dentro da gente, que enquanto a gente não conversa e acerta, nós não ficamos em paz. Acontece com você? Ou você não está nem aí? Político é assim, né? O político está fazendo um discurso, tem 5.000 pessoas ouvindo e tem 1.000 vaiando. Ele está pouco se lixando com os 1.000 que estão vaiando. Se 5.000 estão pressionando. Mas nós não. Espero que seja assim com você. Se tem uma pessoa, umazinha só, que você sabe que você aprontou, fez alguma coisa, ou até a pessoa, você nem aprontou, mas tem gente que te interpreta. Esse aqui é duro, né? Quando alguém te interpreta mal, guarda mágoa de você, e você é adivinhão por acaso? E a pessoa fala que você olhou feio para ela, não cumprimentou, e você, como é que você vai adivinhar que isso aconteceu? Isso acontece. Ou não, outro. Acontece. Sempre. Sempre. É algo diário, conservar nossa consciência em paz com Deus e com os homens. Então, esse passo que a gente está vendo hoje, quarto passo, tem a ver com analisar, confessar minhas falhas para mim mesmo, para Deus e para alguém da minha confiança. Ué, pastor, mas se eu contar para alguém da sua confiança. Então, a gente tem aprendido isso no CR. Isso ajuda demais. Abrir o coração para alguém, não para todo mundo, não para qualquer pessoa, não para uma pessoa imatura, não porque você quer contar e tem que ser com qualquer pessoa, não. A hora certa, o lugar certo. O sentimento de culpa que nós trazemos nos mantém presos ao passado. E quanto maior a culpa, mais a gente afunda na lama. E só nós podemos nos libertar dessas amarras do passado, é o que o Evangelho fala,
Se eu vos libertar, sereis livres. Jesus disse isso para nós e Ele quer nos libertar totalmente. Tem um autor do livro Problemas do Homem, Respostas de Deus. Ele disse, um homem bem experiente, ele falou, apesar de termos sido salvos pelo sangue de Jesus e de todos os nossos pecados terem sido perdoados por sua graça, muitas pessoas são perseguidas pela lembrança e faltas do passado, de anos desperdiçados e jogados fora. Mesmo crentes. Mesmo crentes. Nossos próprios sentimentos, às vezes, nos condenam. E a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque nosso coração é enganoso e alimenta essa culpa. E o diabo, um dos apelidos do diabo, qual que é? O acusador dos nossos irmãos. Talvez você não ouça essa voz audível, essa voz falada, mas o inimigo de Deus, ele acusa, ele é sutil, ele acaba com a gente. Eu sei o que você fez no verão passado, no inverno passado, nas primaveras passadas, nos outonos da sua vida. Eu sei. E ele fica ali, martelando. Tem certas coisas na minha infância que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha até de falar. Eu não vou falar tudo porque quero ver você falar também. Mas, gente, eu me lembro, meu pai tinha um comércio e ficava sempre eu e meu pai, ou às vezes eu e um funcionário. Uma mercearia. E quando nem o funcionário estava atendendo, o meu pai distraído, eu ia abrir a gaveta, pegava dinheiro e colocava no bolso. Quantas vezes eu fiz isso? E eu só fui confessar para meu pai, sabe quando? Lá depois dos 20 e tantos anos. Eu falo, o senhor lembra, pai? Eu falei, você é um sem vergonha, seu mulher. É por isso que eu quebrei. E não era só eu não, eu e meu irmão. Quebra qualquer um, né? Mas uma coisa assim que se eu pudesse voltar atrás também, fora isso e outras coisas, eu ia na fazenda do meu avô e gostava muito de matar passarinhos. E minha tia fazia uma capanga, um pano do lado da gente assim, né, com uma bolsinha. O nome lá no Nordeste é imbornal. Mas como vocês não são do Nordeste, então alguns aqui são, sabe o que eu estou falando? Beleza? Então a gente enchia aquilo de pedrinhas redondas. E a minha maior alegria é matar qualquer passarinho. Era. Uhum. E a questão é de treinar. Então eu vi o passarinho e tinha que matar. Sabe aquele gosto de ver o passarinho caindo e você acertar? E quanto mais matava, mais você vai ficando bom no estilingue. E tinha um tio meu que era muito bom e eu era meu discipulador. Mas aí era uma sexta-feira da Paixão, em que minha avó, meu avô, falavam pra gente que era criança, para não andar correndo dentro de casa, era para andar assim devagarinho. E todo mundo tinha que comer nas horas certas as refeições, porque estava em jejum. Eu nunca entendi esse jejum, porque você tinha que almoçar e tomar café na hora certa e falava que estava em jejum. Quer dizer, o jejum era não comer fora da hora. E naquele dia, tinha uma árvore na frente da casa do avô, uma árvore bem alta, e tinha um ninho de passarinho lá. E eu aqui com o estilingue, pensando assim, não, eu não vou acertar, só vou deixar perto. Mas vinha a maldade no coração, não, acerta, você consegue. E o Edgar mal falando, faz isso. E o Edgar bonzinho, não faz isso, é um passarinho, é um ninho. E atirei. O ninho caiu, já os filhotinhos caíram mortos, com poucas penas. Parece que eu vejo aquela cena até hoje. E era sexta-feira da Paixão. E meu raciocínio era esse. Pronto. Estou condenado para sempre. Deus nunca vai me perdoar. Como é que eu posso matar dois inocentes, num dia de sexta-feira da Paixão? Você já passou por algo assim? Estou falando, pode ter sido algo bem pior do que isso. Eu tenho vergonha de falar. Dá raiva de falar isso. Está gravando, se a Sociedade Protetora dos Animais está escutando isso aqui, meu Deus. Ser humano perverso, não. O que eu tinha que matar passarinho no ninho, a mãe cuidando dos filhotinhos? Mas olha a natureza
ruim da gente. Nós somos capazes de fazer coisas que nós não temos ideia. Sabe, a gente só deixa de ser imprevisível, sabe quando? Quando você está morto. Porque nós somos incapazes de prever se essa natureza má dentro de nós é deixada liberada. Nós somos imprevisíveis. Por mais que você se garanta, eu não me garanto. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Então, cuidado com o orgulho. Cuidado de você se achar. Porque se não for a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para nos colocar freios, infelizmente, a nossa natureza é muito perversa. Alguns de nós talvez tenham tido envolvimento com o espiritismo, de vários tipos. Aventuras sexuais loucas. Talvez você tenha aproveitado de outra pessoa, passou a perna no negócio, aproveitou de uma pessoa fraca, que estava precisando do dinheiro, e você aproveitou. Foi um predador daquela pessoa, um aproveitador. Talvez você tenha até acabado o casamento de alguém, porque você se envolveu num relacionamento que não devia, e você prejudicou aquela pessoa. Roubou o marido, roubou a esposa, inventou a história, e alguém inocente sofreu por causa da sua mentira. Falsificou a assinatura. Machucou alguém fisicamente. Abusou sexualmente de alguém. Ou você foi abusado. Alguma coisa nesse sentido pode estar dentro de nós, não tratado, em que só nós sabemos. E isso nos atrapalha profundamente. É como se o passado pudesse definir o nosso futuro, e não deveria. Porque não existe pecado que não seja perdoado. É uma mensagem de alívio para nós. Não existe pecado que não seja perdoado. Sempre aparecem pessoas que negam isso. Nega. Fala, não foi bem assim. Tenta represar. Tenta reprimir, esconder, culpamos outra pessoa. Também ele deu moleza. Ela deu moleza para mim. Foi meu patrão, foi fulano de tal. Eu não tinha outra saída, a gente começa a racionalizar, sabe? Eu tinha que fazer aquilo, eu não tinha outra saída. É igual Saul, quando tinha que esperar por Samuel, para poder ter o culto, e ele se deu uma de sacerdote, e não era. E ele falou, foram as circunstâncias que me obrigaram. Os soldados estavam fugindo, eu tinha que fazer o culto sem o Samuel. Aí o Samuel vem e fala para ele que ele foi muito precipitado. Então negamos para esconder, para sublimar, para minimizar, para abafar. Você não pode ser uma pessoa segura e confiante se houver culpa na sua vida. Olha alguns efeitos da culpa. Eu não vou falar todos, mas alguns. A pessoa se torna impaciente com as outras, de maneira irada e sem razão. Pensa numa pessoa que ela traiu a outra. Conforme for o caso, ela desenvolve um mecanismo psicológico que fica policiando o outro, porque ela acha que o outro é igual a ela. E é carregada de ciúmes, porque ela fez algo errado no passado, sente-se culpada e agora tenta vigiar o outro 24 horas por dia. Pensa numa mãe que, quando solteira, doidona, namorava 1000. Aí ela se casa, se converte e tem a sua filha adolescente. E por que ela era doidona e vivia à caça de homens? Ela projeta sobre a filha que aí ela tenta regrar, cercar a filha, porque acha que a filha vai ser igual a ela. E ela tenta a sua própria força colocar cercas na filha, achando que a filha era como ela. São certos mecanismos, efeitos que a gente carrega. Alguém que, por exemplo, sente-se culpado porque não tem tempo com os filhos. Trabalha demais, fica fora de casa há muito tempo. E aí ele é um generoso inconveniente, porque ele não pode estar presente na vida dos filhos, então ele faz todos os mimos e os gostos. Precisa de um tênis novo? Toma, filho. Precisa de um celular novo? Está aqui, filho. Quebrou o celular, já imediatamente dá um
um celular novo, e vai enchendo o filho de presentes, de tudo que acha que precisa para estar confortável. Então, essa generosidade absurda vai gerando na criança um filho que acha que os pais têm a obrigação de atender todos os seus anseios. Então, essa é uma maneira de camuflar a culpa, de compensar a culpa, fazendo certas ações para a pessoa se sentir mais leve. A culpa impede a intimidade do casal. Muitos casamentos sofrem por causa de situações feitas no passado, talvez na época do namoro, no início do casamento, situações não conversadas, mas são esqueletos no armário que são guardados ali, não se conversa mais, não se dialoga mais, porque se conversar, ficam atritando o tempo todo. Então, cansei, não falamos mais sobre isso, mas a culpa ali escondida. Os psiquiatras dizem que 70% das pessoas internadas poderiam ir para casa se soubesse resolver a questão da culpa. Quando guardo para mim aqueles segredos sujos do passado, seja de perto ou de longe, meu estômago paga o preço. A minha coluna paga o preço. Não estou dizendo que todo mundo que tem problema na coluna é por causa disso, mas pode ser. Os músculos ficam doloridos e não é fácil lidar com isso. O segredo que você mais esconde é o que você precisa revelar. Tem certas coisas que a gente tem que tratar. Dr. Drauzio Varela, sem saber, que teria reflexo na Bíblia o que ele falou, ele disse: se você não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos. Tem esse versículo aqui, que fala assim: como é feliz o homem ou a mulher que tem suas desobediências perdoadas, seus pecados cobertos. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre de más intenções em seu coração. Você gostaria de experimentar essa bem-aventurança na sua vida? De ter essa convicção assim: é verdade, eu fiz muitas coisas das quais eu tenho muita vergonha, mas eu confessei para Deus, eu pedi perdão para o Senhor, e está tudo certo agora. Como se livrar da culpa? Fazer um inventário moral. O que é isso, gente? Talvez você nunca tenha ouvido um inventário. Os contadores que fazem o inventário das empresas, do patrimônio, do ativo, passivo, receita, despesa. Então, em certos momentos, ajuda-nos sentar, numa hora que você tem condição, tem tempo, não vai ser interrompido, você pegar uma caneta e um papel e falar assim: Senhor, o que aconteceu no meu passado? Tem alguém que eu machuquei, eu preciso tratar? Acertar? Tem algo que eu carrego assim, que com frequência vem à minha memória e me acusa, me condena, me deixa sem paz, me deixa triste? Sonda-me, ó Deus, diz o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Olha que ele está tendo paciência. É como se ele tivesse com um papel na frente e uma caneta. Sonda-me, ó Deus. Mas por que é bom escrever? Porque a escrita nos ajuda a sermos específicos. Já viu aquela pessoa que pede perdão por atacado? Ó Deus, perdoa qualquer coisa aí. Ei, de vez em quando, para eu me dar bem com a Sandra, sabe o que eu falo? Ô Sandra, vai perdoando as minhas falhas. Aí ela fala: quais? Porque se eu entendo a palavra confessar, significa pedir perdão no varejo. Detalhar. Ira é ira. Cobiça é cobiça. Pecado tem nome. Apesar de estão falando aí que pecado é uma palavra feia, ultrapassada, que a gente tem que falar politicamente correto para ficar bem na fita.
E aí a gente quer falar politicamente correto com Deus, só sabe, né? A gente é assim mesmo, só criou as pessoas pecadoras, então eu sou mais um, todo mundo faz. São as desculpas esfarrapadas que nós apelamos para elas. Então, fazer um inventário nos ajuda nesse sentido. Restauração começa quando decidimos mudar, olhando para dentro de nós mesmos com honestidade. Examinar a nossa história à procura da verdade é essencial para a nossa restauração. O meu pai passou meses falando para meu irmão mais velho que ele seria um vagabundo na vida, que ele sempre teria serviço pesado. É como se fosse uma maldição sobre meu irmão. Isso trouxe um dano terrível para a minha família. Porque enquanto meu pai me elogiava, falava bem de mim e falava mal do meu irmão. E até para os amigos. Isso trouxe um distanciamento entre os dois tão grande. E entre comigo também, ficamos 3 anos sem conversarmos. Isso na minha adolescência. Por causa de um pai que favorecia um filho em detrimento do outro. Somente quando meu pai chegou para meu irmão, meu pai já convertido então, falou: filho, eu queria falar mal para te levantar, para te ajudar, para você se esforçar, e eu te prejudiquei, me perdoa. E foi um processo de cura, em que aí meu irmão começou a ser uma pessoa normal, porque até então ele trabalhava de segunda a segunda para provar para meu pai que ele não seria vagabundo na vida. Então ele não trabalhava apenas para se sustentar, ele trabalhava para provar para o meu pai que ele não seria aquilo. E meu pai admitiu a sua culpa e tratou com ele, graças a Deus. Então precisamos pedir perdão para Deus, falar: Senhor, talvez tenha acontecido um abuso, você tirou, roubou. Há casos que precisam de restituição. Seja dinheiro, seja um prejuízo que você deu para alguém. Deixa eu te falar uma coisa: nunca deva nada para ninguém, nem que seja R$10. Aliás, Romanos 13:10 fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Porque o amor a gente está devendo o tempo todo e nunca vamos pagar. Eu sou um devedor assumido. Estou te devendo amor, todo mundo levanta a mão. Somos devedores. Somos devedores. Mas dinheiro a gente precisa pagar. É inadimplente? Você não tem vergonha, não? De boa, irmão. Você é um cristão, o prédio sabe, o síndico sabe, os vizinhos sabem que você é um inadimplente naquele prédio. Eu sei que às vezes a gente passa uma situação difícil, fica desempregado, mas não é justificativa para carregar uma dívida meses, anos a fio. Então, se programe e acerte, não é verdade? Então, faça um inventário moral da sua vida. Não deixe de fazer, porque ninguém muda e ninguém cresce no relacionamento com Deus sem uma avaliação profunda. Eu tenho que, com frequência, fazer isso. O bom é fazer isso diariamente, não é? A gente não toma banho todo dia para limpar? Isso chama santificação. De cada dia. Senhor, aquele pensamento de manhã, aquela minha reação, aquele ódio, aquela raiva, aquela inveja, aquela vaidade. Senhor, purifique meu coração. Não deixe esses pensamentos se instalarem. A gente não consegue evitar pensamentos ruins. Mas é nossa responsabilidade não deixar esses pensamentos cristalizarem, se instalarem dentro de nós. E Filipenses 4:8 é um excelente filtro, porque Filipenses 4:8 fala assim: tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, quer dizer, tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E nossa mente é estimulada como jamais foi. Tem pessoas da minha família que mandam vídeos que me fazem mal. E às vezes eu tenho que falar para a pessoa: por favor, não faz isso. O tempo todo a gente é estimulado para pensar o que não deve. E nem precisa de vídeo, não. É sair na rua e já está assim. Infelizmente. Primeiro também,
Olha aqui, ó, essa questão de examinar. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Esse dispositivo de quando a gente faz uma coisa errada, vem aquela vontade de acertar. Quando eu já tive meus atritos aqui com a Sandra, aí eu vou orar. Não consigo. Porque Deus vai pensar assim, você está com o coração fechado para sua esposa e está com o coração aberto para mim? Trate com ela, depois a gente conversa. Dê uma cutucada nos maridos agora, não, Milton? E quando a mulher, como a esposa do Ari Veloso, falava assim, eu vou te entregar para Deus. Aí ele, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Então, segundo passo, assuma a responsabilidade pelos seus erros. O maior impedidor, o maior impedimento da nossa cura pode ser você mesmo. Você mesmo. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Se no seu coração está fechado, você não está aberto para Deus, não quer mudar, mas nem o Espírito Santo de Deus. Nem o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes eu me sentia culpado por aconselhar uma pessoa e ela não seguia o meu conselho, era dar cabeçada. Aí eu falava, eu sou péssimo conselheiro. Eu sou ruim, hein? Sou um péssimo conselheiro. Sabe o que me ajudou? Quando eu li na Bíblia que Deus aconselhou Caim, e falou, Caim, você tem que dominar o seu pecado, Caim. Para com esse mau humor. Para com essa raiva no coração, Caim. O que é isso? Deus foi o conselheiro do Caim. O que Caim fez? Foi lá e matou o irmão dele. Quem foi o conselheiro do Caim? Deus. Perfeito conselheiro. O seu aconselhado não seguiu o que Deus falou. Quer ver outro exemplo? Judas. 3 anos com Jesus. Foi lá. Eu sigo o meu caminho. Talvez tenha alguns de nós aqui. Eu sigo o meu caminho. Estou pouco me lixando. Eu sigo o meu caminho. Assuma as responsabilidades. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Aí você fala, mas 90% era culpa da outra pessoa. Você tem que tratar dos seus 10%. Ah, mas foi o outro. Eu vou pedir perdão, ele também me machucou. Trate da sua parte. Se ele não vai te pedir perdão ou não, é com ele e Deus. A sua parte, a sua consciência limpa, é sua responsabilidade. Quem esconde os seus pecados não prospera. Eu vou falar de novo esse versículo de Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Não se constrói uma casa em cima de lama. Uma vez eu tinha um fusquinha amarelo, eu era solteiro, e um conhecido meu tinha uma Brasília azul tão bonita aquela Brasília. E eu falei, eu vou trocar. Vou propor um negócio pro rapaz. E aquela vontade de... Meu carrinho era bonzinho, viu? Mas aquela Brasília azul, aí eu falei assim, vou trocar. Sabe quando você fica doido porque você quer trocar? Aí eu troquei de carro. 2 meses depois, eu percebi que a lataria da parte de trás começou a trincar. Porque o funileiro que fez a funilaria do carro colocou até papel para fazer com a massa e dar a forma do carro bonitinha, depois pintou, o cara queria ficar livre do carro, aí começou a estourar os pontos de ferrugem, aí o carro começou a ficar, a Brasília ficou crocante assim, com aquelas... Aí eu falei, meu Deus. Sabe, às vezes a nossa vida está bonita, você está bonito assim na aparência tal, mas aquela ferrugem está te carcomendo por dentro, está te atrapalhando, está te prejudicando. E precisa tratar disso. Não adianta estar belo por fora. É o coração que precisa ser tratado. Então admite, peça perdão a Deus. Se você não confessar e abandonar,
não alcança a misericórdia. Peça perdão a Deus. Já falei esse versículo aqui. Peça perdão ao Senhor. Ah, mas eu já sei disso, pastor. Mas você já tratou assim, como a gente está falando aqui? Seu tempo a sós com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de algumas injustiças. Algumas? Toda injustiça. Não existe pecado que não pode ser perdoado. Ah, pastor, bem rápido aqui, aquela blasfêmia do Espírito Santo que Jesus falou que não vai ser perdoado. Eu entendo aquele texto que aconteceu uma vez só, que foi quando os homens acusaram Jesus que ele estava possuído por demônio. Aí Jesus falou que aquela blasfêmia não seria perdoada. Por quê? Porque o próprio Deus estava ali na plenitude de Deus e ele foi acusado de ser possuído por demônio. Então, blasfêmia do Espírito Santo refere-se àquela passagem específica. Não há nenhum pecado que não possa ser perdoado. Ah, mas a pessoa matou. Vai pagar pelos seus crimes perante os homens. Perante Deus ele é perdoado. Verdade? Todo pecado, se ele se arrepender, bem lembrado isso aqui, se ele se arrepender, o arrependimento vem antes. Como é que Deus nos perdoa? Ele enviou Jesus para morrer em seu lugar. A dívida que você e eu tinha, Jesus já pagou. Deus seria injusto se punisse Jesus por causa dos nossos pecados e nos punisse também por causa dos nossos pecados. Entendeu? Se ele puniu Jesus, a ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz, significa que ele nos liberta quando nós nos arrependemos. É por isso que a gente tem que admirar demais nosso Salvador. Por isso que nós precisamos olhar para a cruz, porque o nosso Salvador, quando morreu na cruz, você imagina a maior podridão que você já fez. E ele absorveu aquela podridão nele, para que você fosse perdoado hoje e tivesse a consciência limpa. Apóstolo Paulo foi um homem que chegou a ser assassino. Ódio no coração, ignorante, agressivo, perseguidor da igreja. E ele falou, eu carrego a minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Ele entendeu o que é isso. Por último, ainda tem um outro ponto aí, quarto slide. Admita suas faltas para outra pessoa. Tiago 5,16. Confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Nós cristãos, nós batistas, nós evangélicos, desenvolvemos uma cultura de que cada um na sua, e a gente não precisa confessar para os outros. A gente tem medo de falar. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente fofoqueira, não é? Você vai contar um problema seu, daqui a pouco a pessoa sai falando. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Mas isso não é desculpa para a gente não abrir o coração para uma pessoa da nossa confiança. Porque alguns de nós, irmãos, se não todos nós, a cura vem pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus e sai pela boca. Porque quando você presta contas para alguém, aquela pessoa vai perguntar, você está indo bem naquela área? Você está com vitória? Pessoas que não prestam contas, facilmente passam uma vida com muita luta e com muitas recaídas, por falta de compromisso de confessar para alguém. O texto diz para sermos curados, precisamos confessar, expor segredos e até nos humilharmos para admitir. Sua vida não é determinada pelo seu pecado, mas pela sua atitude de acolher o perdão de Deus, dado através do sacrifício de Jesus na cruz, para perdoar a sua vida e te dar uma liberdade a partir de agora. Livre-se então do seu passado. Tem uma ilustração aqui, não é? Ainda que teu passado tenha marcas, seu futuro está intacto e só depende de suas escolhas hoje. Nós podemos recomeçar. Por último, aceite o perdão de Deus e não fique se cobrando. Olha que texto lindo esse aqui. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão
da tua herança. Tu não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18 a 19. Ele lança nossos pecados no profundo do mar e esquece. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não para os que estão sem Cristo, mas os que estão em Cristo. Romanos 8:1. Guarde esse versículo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando o inimigo te acusar, você fala, já tratei com Deus. Jesus é meu advogado. Ele pagou a fiança por mim. Ele é meu libertador. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero convidar uma pessoa para trazer um testemunho. Aí a gente vai encerrar. A Gina, por favor. E assim a gente vai encerrar esse momento. Oi, estou aqui nervosa. Meu nome é Gina. Sou uma discípula de Jesus, uma filha amada de Deus, me recuperando nas áreas da codependência, procrastinação, perfeccionismo e racionalizar comportamento. Nasci numa família de pais católicos que viviam de aparência, eram modelos para muitos, só que não. Meu pai era opressor, minha mãe subserviente. Isso me causou um trauma, me trazendo medo e insegurança. Esse casamento de aparência acabou. E a minha vida também, aos 16 anos, entrei em vários caminhos destrutivos. Mas aos 20 tive um encontro com Jesus através de um amigo, onde eu ali foi um impacto na minha vida. Quando esse rapaz, esse irmão vinha chegando, e ele era um procurado da Polícia Federal, e que ele era traficante, enfim. E ele veio ao meu encontro, vindo ao meu encontro, algo falava no meu coração, tudo que ele falar é verdade. Tudo que ele falar é verdade. E aí ele pregou para mim. Demorou para eu aceitar, né? A resistência é muito grande. Mas eu tive esse encontro com Jesus. Gostava muito de evangelizar, gostava de ir para a praça. Eu entrava na casa dos meus vizinhos, reunia todo mundo, vocês têm que ouvir o que eu conheci. Foi impactante. Depois, logo, casei, graças a Deus, com um marido abençoado. E nós éramos... Ele também se converteu, e nós éramos bem ativos na igreja. Nós fazíamos parte de um grupo de jogral, então a gente apresentava em teatros, em escola, presídio, rua, onde dava a gente, viajava fora, né? Que nessa época nós morávamos no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Então a gente ia para, em outra cidade apresentar, era muito gostoso. Depois veio os filhos, 3 filhos, né? Carolina, Rubem e Éder, todo mundo conhece. E agora eu tenho um netinho de 5 anos. E aí, agora que começa. Quando eu cheguei na minha vida conjugal madura, aos 33 anos, eu achei que a vida madura me traria maturidade. Grande engano. Entrei em crise. Minhas áreas disfuncionais começaram a ficar densa e tensa. Achava que essa crise tinha nome, marido, que o pastor falou, né? A gente gosta de culpar, né? Pois ele despertava o pior de mim. Eu queria controlar tudo. Pensava que era responsável em dar propósito para a vida dele e dos filhos. Eu me achava a 4ª pessoa da Trindade. Mas eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Né? O codependente tem isso, ele vive a vida do outro, ele para de viver a sua vida. Ele precisa dar sentido. Eu achava que eu estava fazendo, porque a minha intenção era boa, né? Mas só que eu perdi a minha identidade com isso. E como eu vim conhecer o Celebrando? Um dia o pastor André foi lá em casa, e ele conheceu a nossa história. Nós trabalhamos alguns anos na casa de recuperação, em Peniel, lá em Mato Grosso do Sul. Eu e meu marido, nós trabalhamos com drogados e alcoolistas.
Então, o pastor André viu o nosso histórico, né? Falei, pô, CR vai caber direitinho na vida de vocês. Vocês vão ser um instrumento na mão de Deus. E o Cidiel ficava pegando meu pé o tempo todo, né? Não, você tem que ir, vai ser legal. Mas só que eu achava que o CR era apenas algo para me tornar melhor no meu ministério. Eu não tinha ideia o que era o CR, né? Tinha uma vaga ideia do que era. Não imaginava o que Deus tinha reservado para mim. Quando me deparei com aqueles panfletos, lá na Memorial que nós fizemos, ali na Igreja Batista do Memorial, na frente tem vários panfletos. E ali identifica, cada panfleto fala de umas áreas disfuncionais, como codependência, vício, dependência emocional, tem vários, né? E quando eu vi o codependente, ele pulou aos meus olhos. E a minha história da minha vida passou diante dos meus olhos. Tudo começou a fazer sentido. A minha resposta, eu me emociono, né, no sentido de ver o amor de Deus, né? Tudo começou a fazer sentido. A resposta que eu buscava em oração sobre as minhas crises, que eram incógnita, ficaram claras e não parou por aí. Quando fui para o grupo de passos, tive que responder 2 perguntas sobre algo bom e ruim que tinha acontecido na minha vida. E naquele momento eu respondi no grupo. E quando eu falei, eu senti algo saindo dos meus ombros, um peso muito grande. Então, ali eu percebi que eu não precisava ter vergonha de carregar as minhas dores sozinha e saber que eu não seria julgada por aquele grupo. Aprendi no CR, com a ajuda de Deus, a reconhecer os meus hábitos disfuncionais e a confessar e a pedir ajuda, a minha rede de apoio. Isso é o que o CR desenvolve em nós. Ele desenvolve a gente a praticar a palavra que está em Tiago, né, o que o pastor falou, né? Nós precisamos confessar os nossos pecados. O diabo não quer isso. O diabo quer que você vai contar, o que vai falar de você? Olha a sua imagem, você é casada, você tem filhos. Né? A primeira coisa que o diabo quer é que nós preservemos a nossa imagem. Então, ele nos torna cativos de mente, de emoção. E a gente tem que viver de aparência. Então, quando eu aprendi que eu deveria confessar o meu pecado e que meus amigos, minhas irmãs não vão me julgar. Por quê? Porque eles também confessam o pecado, eles reconhecem que precisa de ajuda. Então, amado, hoje estou aprendendo a viver um dia de cada vez, em manutenção diária. O CR nos ensina isso, né? É aquilo que o pastor leu, que é manter sempre o dia, fazer o inventário moral, manter a minha mente limpa, né, pastor, que você falou, né? Diante de Deus e diante dos homens. A gente faz isso no CR, né? No CR não, na vida, no dia a dia, né, no devocional. Senhor, mostra o que eu preciso confessar, o que eu errei, mostra para mim, porque a gente vive um dia de cada vez. E como que eu vivo depois que eu reconheci essas áreas? Né? Eu coloco elas diante do Senhor. Senhor, ela é incontrolável, porque as minhas áreas disfuncionais, ela não manda aviso, ela simplesmente, dependendo da reação, da circunstância, de quem está do meu lado, ela assalta, né? Ela vem e me assalta. Mas eu aprendi o caminho, né? E o caminho é esse, é de Tiago 4:8, é na linguagem de hoje. Então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará e animará, ajudará você. Então, tem dia que eu estou mal, e eu falo para Deus, Senhor, a codependência, ela quer entrar em ação. A procrastinação, eu tenho algo para fazer, mas eu fico justificando que não é para eu fazer agora, que não é a área. E eu tenho uma capacidade tão grande que eu consigo justificar a minha procrastinação, e ela é justa diante de mim. Então, se não é o Espírito Santo me ensinar, está procrastinando e não entra na sua justificação, porque é roubada. Então, eu tenho aprendido, olha só que coisa interessante, né? Quando eu fiz esse inventário, eu li para o meu marido, e eu era bem novinha de casada, Deus já estava apontando o CR para mim. Eu louvo a Deus.
Um dia eu cheguei para ele, fui falar algumas coisas com ele e tal. Na hora, o Espírito Santo falou para mim assim: não queira ser o Espírito Santo na vida do seu marido. Mas, Senhor, eu quero fazer o melhor. Então, Deus já estava apontando as áreas disfuncionais da codependência. Então, amado, então, meu passo, eu amo o passo 2, né, viemos acreditar que o nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. É sanidade mesmo, né? Quando você está perturbado com ansiedade, com procrastinação ou com tantas outras coisas, você fica insano, porque aquilo domina a sua mente, não é a palavra, né? E, por fim, é Filipenses 2,13. Isso que é muito bom, porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar e obedecer-lhe, e depois ajudando a fazer aquilo que Ele quer. Então, eu creio que tudo isso que eu estou vivendo, né, esse tempo de reconhecer quem eu sou, e isso não me define, porque quem me define é a palavra de Deus. Deus só me mostrou, né, que eu tenho facilidade de cair, mas isso não me define. O que me define é a hora que eu faço o que o Tiago 4,8 fala. Vai lá, se ajoelha, mostra a sua indignidade, fala como você está mal. E Ele, o Senhor, me levanta, e o Senhor me ajuda, e o Senhor me ajuda e me anima. Amém? Obrigado por poder me ouvir.